Where there was a secret chord David played, it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Alô, pessoal, boa tarde para vocês todos. Espero que vocês estejam bem. Mais um dia, né, quase no fim. A gente está superando esse momento de turbulência, mas certamente chegaremos firmes e fortes no final, vitoriosos. Ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Nessa confiança, se a gente não tiver, a gente não consegue ter paz de espírito, não consegue viver bem. E viver bem é viver emocionalmente equilibrado, passando energia boa para as pessoas. Tá legal? Boa tarde a vocês todos. Olha, a primeira coisa que eu vou falar aqui, obviamente, eu vou fazer o marketing de hoje à noite. Os que estiverem acordados às 10 horas da noite, né, e não tiverem nada melhor para fazer, vocês estão convidados para participarem do papo lá no canal do Cláudio Luiz Caivano, Embaixada do Direito, onde a gente vai estar lá conversando, eu, Cláudio, Felipe Saldanha, do Direitão do Brasil, no canal dele, e o Luiz Marcelo, do canal Visão Pátria. Tá legal? Toda quinta-feira, de 2 em 2 semanas, a gente bota lá o Papo Dia, normalmente comenta coisas mais interessantes, e cada um dá a sua opinião da forma mais direta e objetiva, né, para não deixar dúvidas, pelo menos para as pessoas terem todos os elementos que elas precisam para chegar a uma boa convicção sobre algo que esteja sendo conversado. Tá? Então, vocês estão convidados, Embaixada do Direito, hoje, 22 horas, no canal do meu amigo Cláudio Luiz Caivano. Esse é o primeiro ponto que eu ia falar. Né? Eu vou comentar algumas notícias aqui. Depois eu vou ler o artiguinho, né, do comandante Gilson Vitorino, é um comandante, capitão de Marinha e Guerra da Marinha, reformado. Ele fez um artigo muito interessante, né? Eu publiquei esse artigo na minha coluna, tanto do Tribuna Diária quanto do lado BTV. Então, quem não leu, convido a vocês lerem, para vocês verem que existe gente das Forças Armadas, está aposentado, sim, está na reserva, sim, mas que tem uma visão muito lúcida do que está acontecendo. Como ele, existem vários, mas também existem vários dormindo, né, achando que não vai acontecer nada, que é assim mesmo, que não vai acontecer nada. Existe esse pessoal também. Mas, felizmente, é da reserva, porque a tropa em si cumpre ordens, né? Militares da ativa cumpre ordens, é simples assim. E o comando das Forças Armadas sabe muito bem o que está acontecendo, o ataque à soberania do país, esse golpe de Estado, eu diria, sem vergonha, velado, manipulando a mente das pessoas que não conseguem enxergar, em andamento, em curso, jogando baixo o tempo inteiro, e muitos ainda não conseguem ver. Então, essa é a ideia, a gente passar uma mensagem que leve as pessoas à reflexão, e inclusive a reflexão de militares da reserva, tá? Militares da reserva, que ainda tem aquela visão romântica, estão na sua zona de conforto, acham que não pode fazer nada, né? São alienados, sim, com esses pseudos dogmas jurídicos que estão entranhados no inconsciente coletivo. Então, a primeira notícia aqui que eu selecionei é em relação a esse bichinho, né? É muito previsível o que está acontecendo, né? Não sei como é que as pessoas ficam ali divulgando como se fosse uma coisa assim estapafúrdia, né? Aqui a notícia: o mundo bate novo recorde diário com 3.790.000 novos casos. Alguém sinceramente tem dúvidas de que isso ia acontecer? Só a pessoa que está muito alienado, muito preso numa bolha cognitiva, para acreditar realmente que essa imunização farsante iria colocar o mundo à normalidade. Não, a vida vai seguir, as pessoas estarão protegidas. Isso é de uma idiotice tremenda. O pior é que a gente escuta isso de gente, cara, gente que tem instrução, gente inteligente, né?
potencialmente inteligente, mas que quando abre a boca está se mostrando um imbecil. Então isso é muito triste, é muito doloroso, dá vontade de não... Óbvio, eu não falo nada, eu não respondo mais nada, cada um fica com o seu pensamento, mas realmente é uma coisa que irrita. A minha tolerância, a minha intolerância aqui, meus incômodos, eu manifesto aqui com vocês. Aqui nas lives, obviamente, sem mencionar nome de ninguém, sem xingar ninguém. Isso aí é, obviamente, inteligência jurídica. Mas que como está, as pessoas ainda ficarem surpresas com isso e ficarem buscando mais doses, mais imunizantes, isso é muito estapafúrdio. Depois aí, por exemplo, esse pai que teve o filhinho de 10 anos, teve parada cardíaca lá em Lençóis Paulista, está sofrendo na pele. Foi um dos primeiros a levar seu filho, e hoje eu recebi um áudio dele, onde ele desabafa, se arrependendo amargamente da decisão que tomou. Olha o remorso desse pai. Será que esses comedores de capim que ficam batendo no presidente, ficam incentivando esse suicídio inconsciente das pessoas, esse pessoal não vai ter remorso, não? Vai ter quando acontecer dentro de casa, da própria casa, quando acontecer no círculo íntimo, aí vão ter sim. Mas nem assim, com a arrogância que esse pessoal tem, o fanatismo ideológico, nem assim eles vão dar a cara palmatória, vão querer culpar alguém. É triste o que está acontecendo. Vale mencionar aqui também o AGU, o ministro da AGU, ele fez um comentário, falou que ministrar esse xing-ling, esse líquidozinho satânico de adulto em criancinhas é crime. É crime. Se houver dolo, o que é intenção, realmente, intencionalmente aplicado nas crianças, imunizantes que eram para adultos. Particularmente, eu estou gostando bastante desse novo AGU. Ele mostra, aparenta ser um cara de direita, pelas manifestações que ele faz, pela forma como ele se expressa. Eu diria que ele passa muito mais assim, certeza, pelo menos uma certeza presumida do que ele pensa, do que os outros que passaram lá pela AGU. Ele, com as declarações que ele tem feito, ele não está se mostrando aquele AGU bovino, politicamente correto, preocupado em agradar lá o togado ou o cara do MP por temor reverencial, por terem passado aí pela mesma academia. Eu diria que ele está fazendo um papel bacana, está usando os instrumentos, eu diria, que o governo tem para fingir que o direito existe, que o presidente sabe que o direito hoje é farsante, eu diria que é manipulação grosseira. Tudo que esse tribunal faz contra o governo e contra o presidente são decisões nulas, porque eles são suspeitos. Juízes suspeitos cometem crimes de responsabilidade e suas decisões são nulas. Está na Lei 1079 de 50 e está no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal também. Mas o presidente vem aceitando e o AGU, dentro desse teatro, esse teatro de guerra, onde muitos ainda não conseguem enxergá-lo, tem feito, eu diria, um bom papel. Então, eu deixo aqui meus elogios para o AGU. Essa agência de vigilância satânica decidiu liberar esse xing-ling, a corona, para criancinhas e crianças ali, jovens, lá dos seus 14 anos. É impressionante o que esses caras fazem. O que está acontecendo? Esses caras não conseguem enxergar o que está acontecendo no mundo. Por que eles agem dessa forma? Eu não vou entrar em mérito aqui, obviamente que a gente especula várias coisas, mas mais uma coisa ali que não serve para absolutamente nada. É mais uma agência terrorista que arrebenta aí com as pessoas, arrebenta com a saúde das pessoas, de uma forma irresponsável, porque eles jogam no mesmo time, esse time do Estado Profundo. Então, é gente ali que vai pagar o preço muito em breve. Eu tenho a íntima certeza disso. Por mais que a gente não enxergue a justiça humana sendo feita, a justiça humana está dentro de uma caixinha, dentro de 4 paredes, então o que sai, a gente não consegue enxergar dentro das 4 paredes, fora das 4 paredes, melhor dizendo, a justiça divina ela é muito mais ampla. Sai e muito dessa caixinha, desse quarto de 4 paredes. Então, eu tenho certeza que esses caras vão pagar direitinho o que estão fazendo. Não vale o prato que come. Nessa linha, Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo teve a pachorra de dizer que os pais podem perder a guarda dos seus filhos se não derem esse veneninho para a prole.
teve a pachorra de dizer isso, independentemente do desmentido meia-boca lá do ministro, da fala do presidente ontem. Eu não vou falar aqui como é que se trata com um cara desse. Aí é questão de inteligência jurídica. Né? Mas dá para fazer muitas coisas, né, com esse cara agindo dessa forma. No estado de não direito, onde o cara trabalha ameaçando as pessoas de bem, arrebentando com as liberdades e colocando em risco a saúde das crianças e, sobretudo, destruindo as famílias, ele não viu, ele ignorou o que aconteceu com esse pai que teve o filho de 10 anos, ataque cardíaco lá em Lençóis Paulistas, ele ignorou. Para isso não é um fato para levar em consideração. Ele teve a pachorra de dizer isso. Né? O que fazer com um cara desse? Dá para fazer muitas coisas, considerando que a gente está no estado de guerra. Eu não vou falar aqui por razões, eu diria, de prudência. Né? Fábio Faria, ministro das Comunicações, processa Ernesto Araújo por calúnia, injúria e difamação. Por que Fábio Faria processou Ernesto Araújo? O Ernesto Araújo, nesse programa agora no YouTube, onde ele participa, junto lá com Paulo Figueiredo Filho, né, com outros ex-ministros, ele disse que o Fábio Faria está atendendo interesses lá do país Xing Ling, né, na aprovação da 5G, né, e que está defendendo interesses desse país, lá de fora, desse país da Ásia. Né, e, obviamente, ele fez uma afirmação, né, se a gente levar em consideração o que esse país lá de fora está fazendo, né, pelo menos para as pessoas mais conscientes, é uma informação, é uma declaração, sim, que difama, né, o Fábio Faria. É o tipo de declaração que, para você falar, você tem que ter ali a prova. Né? 2 mais 2 são 4. Eu tenho essa prova aqui, tem uma gravação telefônica ali determinada com a autorização da justiça, onde o cara foi pego em flagrante, né, conversando lá com o embaixador Xing Ling, falando que ia fazer isso e quer defender os interesses do Xing Ling em detrimento daqui da nossa banânia. Né? Então tem que ter algo concreto para você levantar isso, para você fazer esse tipo de conclusão. Foi difamação? Foi difamação, porque denigre a imagem do Fábio Faria perante as pessoas aí da sociedade. E por que ele agiu dessa forma? Por que ele falou isso? Não sei. Né? Mas, nitidamente, as pessoas, quando falam, elas se expõem. Elas mostram o que elas pensam, ela mostra a visão de mundo que elas têm. E, no caso específico, o que as pessoas estão buscando hoje é arrumar culpados e responsáveis pelo sofrimento individual. As pessoas não conseguem entender isso. Né? A gente fala muito em ser cristão, ser cristão, ser cristão. Mas esses cristãos são os primeiros a apontar o dedo para o outro e acusar. Eu não estou aqui dizendo que Fábio Faria é algum santo, né, ou fez isso ou aquilo. Mas ele tem o direito de acionar a justiça e pedir a reparação devida. Ele vai entrar com uma queixa-crime, que é instaurar um processo criminal, que não vai dar em nada, vai dar uma cesta básica, lá, uma multa qualquer, e depois uma reparação por danos morais. Né? Ou seja, eu tenho, no meu volume 1 da minha trilogia, eu escrevi um artigo, né, exatamente mais ou menos sobre isso, onde eu mostro a relação, né, do déficit de espiritualidade das pessoas com o mau uso da liberdade de expressão. Né? E, obviamente, isso acarreta uma péssima prestação jurisdicional. Então, eu fiz uma análise, ficou uma análise bastante interessante, diferente, ninguém fez. Um dia desse eu vou ler aqui para vocês, o texto. Eu até coloco lá no Telegram para vocês lerem, se tiverem curiosidade. É exatamente isso que acontece. Falar que é religioso, que tem religião, né, que acredita em Deus, que confia em Deus, e ficar ainda nessa de ficar culpando, acusando o outro, não é por aí. Não é por aí. Tá? Por mais que o Ernesto seja uma boa pessoa, né, mas foi uma declaração, eu diria, inadequada dentro de um âmbito, diria, dentro de um regime que preza por uma liberdade de expressão plena e tem apenas como limite o Código Penal. Nesse caso específico, esbarrou no Código Penal. Então, assim, o Fábio Faria tem lá o direito dele de processar o ex-ministro. Paciência, né? Cada um responde pelas atitudes que toma. Outra coisa que aberrante, né? Um diretor dessa agência Vigilância Satânica acusa o governo de tentar dar golpe contra a imunização das criancinhas. É outro que merece um processo no meio da fuça. O cara tem a cara de pau de falar isso diante de tudo que está acontecendo, tratando as pessoas aqui fora como ignorantes.
faz isso na certeza da impunidade, porque essa agência nefasta tem uma autonomia, né, ela age ali de uma forma independente, sem interferência, mas eu diria o apego que deveria ter à ciência verdadeira é totalmente desprezado. Fatos aí estão escancarados na cara das pessoas que estão aí conscientes, são desprezados por essa gente torpe. Merece um processo, vamos ver qual vai ser a atitude aí do governo em relação a esse sujeito. Apesar de, né, o nosso sistema de justiça ser isso aí que a gente tem, né? Mas, por enquanto, é o que se tem para combater esses caras, né? Bom, ontem eu recebi lá normalmente eu dou um espetáculo aqui, falo de alguma coisa de espiritualidade, falo aqui a minha visão de vida, de mundo. E, infelizmente, obviamente que a gente não agrada a todos, né? Eu, quando falo alguma coisa, eu acredito que a maioria tem essa percepção. Eu não falo para convencer ninguém. Eu nunca falei para alguém aqui diretamente que você está errado, né, que a pessoa está errada, né, que a pessoa deve pensar diferente, que isso aí não vale, que essa religião não vale nada. Eu jamais vou falar isso. Eu não vou me meter na escolha das pessoas. Se a pessoa tem uma religião A ou B e se sente bem com ela, se sente bem lendo as escrituras, né, interpretando do seu jeito, se sente bem com os rituais e dogmas que a religião prega, ótimo. Sem problema, é direito dela, é a vida dela. Ela responde pelos seus atos. Semeadura livre, colheita obrigatória. Está na própria escritura, na Bíblia, né? Então, assim, eu nunca desqualifiquei qualquer religião, que eu não vou fazer isso. Eu tenho várias críticas em relação a determinadas religiões, mas não me cabe aqui ficar criticando e gerando celeuma em razão de escolhas que outras pessoas fazem e se sentem bem com elas. Não é por aí. Tá? Eu estaria agindo como essa minha amiga aqui disse, soberbamente. Ela me chamou de soberbo, né? Então, eu vou ler aqui o que ela falou e vou comentar aqui. Depois, só para vocês refletirem. Eu coloquei lá no Instagram, coloquei nas redes, não coloquei no Twitter a minha resposta, tá? Mas vale a pena aqui para vocês refletirem como as pessoas pensam, né? Como as pessoas pensam, né? Como o professor Hélio Couto fala, né? A gente vive num mundo ainda politeísta, né? Porque quando você acusa o outro de pensar diferente, de enxergar Deus de uma forma diferente, você está falando que o seu Deus é o certo, ou seja, os deuses são diversos. Isso é uma sociedade, é um mundo politeísta. Se prega o monoteísmo, mas na hora de agir, sobretudo esses que estão donos da razão, é que se apegam ao que está escrito na Bíblia da vida, né? Se apega ali a teólogos, a esses bambambãs que têm as escrituras decoradas, é que se apegam ali numa religião ali que forma uma espiral do silêncio poderosa. Esse pessoal, na realidade, está fazendo um trabalho, diria, como ela disse aqui, típico de ida para o inferninho, para o inferno, né? Então eu vou comentar aqui o que ela escreveu para mim, e depois eu vou ler e depois eu vou comentar aqui. Renato, você deveria se abster de falar em religião sem nenhum conhecimento da Bíblia, né? Antes de falar com propriedade e soberbamente que Deus não pune ninguém. Primeiro, religião, entra na questão, religião é uma coisa essencial hoje, nessa quadra da história? Eu diria que a religião foi importante em determinado período, né, porque as pessoas não tinham consciência de receber ali informações, eu diria, verdadeiras, chocantes, e mudar seu padrão de comportamento. Então, as religiões, eu diria que introduziram de uma forma leve, de uma forma ali, homeopática, as pessoas, né, em determinados ensinamentos, né, sobretudo os ensinamentos de Jesus, e isso, obviamente, que foi positivo. Mas hoje, né, se a gente parar para pensar, muitas dessas religiões trabalham com duas coisinhas: culpa e medo. Culpa e medo. Então ela falou aqui, antes de falar com propriedade soberbamente que Deus não pune ninguém. É óbvio que aqui ela se apega naquele Deus da Bíblia. É um Deus que fala grosso, é um Deus que ameaça, é um Deus ali que totalmente oposto ao que é um Deus efetivo. É um Deus ali, o Pai Criador, que é amor incondicional, né? que ele criou ali a lei de causa e efeito, a lei do retorno, e dentre outras, as leis que regem o universo. Então, quando ela fala, né, que eu falo soberbamente que Deus não pune ninguém, a visão de Deus dela é completamente diferente da minha. Tá? Se eu for resumir Deus em uma palavra para mim, a minha visão de Deus é consciência. Deus é consciência. Né? A gente tem uma centelha divina dentro da gente, que
como o professor Hélio Couto bem fala, é engolida pelo nosso ego. Né? A partir do momento que você vai desenvolvendo a tua consciência, o Deus dentro de você começa a jogar a favor de você. Né? Você começa a se aproximar ali dos ensinamentos de Jesus, das leis do universo, porque você está expandindo a tua consciência, tua percepção começa a aumentar. Né? E você começa a emanar uma energia, né, que vai gerar boas coisas para você. Essa energia aqui que ela mandou para mim é uma energia de pessoa nitidamente inconsciente. Né? Tá apegada a um Deus, é um Deus mauzão, a um Deus bravo, que ficou bravinho comigo porque eu dou pitacos que não batem com o que a Bíblia fala. Sem falar que, obviamente, estudiosos da Bíblia sabem disso, que a Bíblia sofreu várias traduções, houve supressões de texto, houve supressões de evangelhos, os evangelhos apócrifos, não, houve lá a divergência lá na época do Concílio de Trento com Constantino, né, que passou por cima lá do Padre Ário, né, que via Jesus, interpretava Jesus de forma totalmente diferente, né, como os espiritualistas hoje pensam, né, e hoje foi combatido. E vigora hoje essa versão, né, hoje dessa doutrina hoje que manda no país. Eu diria que a doutrina mais forte é a doutrina católica. Sem problema. Sem problema. As pessoas são felizes, sejam felizes, né, ajudem o próximo. Agora, vigiai e orai. Né? Olhe primeiro a trave dentro dos seus olhos antes de ficar acusando o outro, antes de ficar olhando o cisco no olho do outro. É muito fácil, né, se apegar à escritura, ver que Jesus falava duro, chamava a atenção de um outro, querer fazer igual, como se o contexto fosse diferente. Né? Então, esse pessoal se acha ali, porque domina e sabe a Bíblia de cor, acha que tem o direito de dar puxão de orelha. Né? Quando em consciência, eu diria, é um bebê espiritual falando. Outra coisa, quando se fala em conhecimento da Bíblia, existem outras escrituras. Existem os Vedas, que são as escrituras mais antigas, o Bhagavad Gita, né, o Tao. Então, existem outras coisas antigas e que devem ser levadas em consideração também. Não existe só uma escritura. Né? Mas o apego, a mente fechada, faz a pessoa se apegar a uma coisa só. E tem e se arroga, né, o dono da verdade. Né? Eu respeito, não tem nada a ver com a minha vida. Mas a partir do momento que começa a me dar puxão de orelha, eu vou falar aqui, eu vou dar uma opinião aqui sempre, desmistificando essas falas aqui infelizes em relação à minha pessoa. Né? Aí ele falou, a sua fala repercute bem muito no inferno. É exatamente o oposto. Né? O inferno, entre aspas, é exatamente o oposto. Estou sendo julgado por absolutamente nada, por ter emitido uma opinião que não ofendi ninguém, muito pelo contrário. São opiniões que levam as pessoas a refletirem e chegarem às suas convicções. Se é certo ou não é outra conversa. Mas o responsável pelo que eu falo sou eu mesmo. Né? E outra coisa, quando se fala, né, em domínio da Bíblia, tudo bem, quem é a referência, né, em relação ao domínio da Bíblia? Quem é a referência? Quem é esse cara que é o suprassumo, que domina a fundo a Bíblia? Que o que ele fala é lei, é praticamente manifestação divina ali, desse Deus do porrete, e ninguém pode falar nada porque senão vai para o inferno. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara, por exemplo, ele é um cara de mais consciência, por exemplo, do que o Divaldo Franco, né, do que aqui no Brasil também, do que o professor Hélio Couto, né, do que o falecido Huberto Roden, né, das pessoas lá de fora, do que o Deepak Chopra, do que o Eckhart Tolle, né, do Thich Nhat Hanh. Né? Quem é esse cara que fala ali como se fosse o dono o dono ali da palavra divina? Se o cara que tivesse o domínio de tudo, ele está com a razão, ele que vai dizer o que é certo ou errado em relação a questões espirituais. Né? Esse pessoal, inclusive, que fala isso, que tem essa visão julgadora em relação às escrituras, acha o Sai Baba um charlatão. Eu escutei Sai Baba um charlatão. Não sabe, não tem a menor ideia do que esteja falando. Pergunta para o Divaldo Franco se o Sai Baba é um charlatão. O falecido professor Hermógenes. Então, assim, não tem a menor noção do que fala. É chamada arrogância ignorante. Arrogância ignorante. Tá para nascer ainda uma pessoa dessa, para dar lição de moral ainda naqueles que adotam uma religião diferente ou não adotam religião nenhuma, mas que tem uma visão diferente de Deus. Tem um livro muito interessante que eu recomendo, Como Conhecer Deus, do Deepak Chopra. Ele bota ali de uma forma muito interessante, analisando a teologia sobre questões da física quântica,
questões teológicas e questões da neurociência, né? E ele coloca ali 7 patamares, 7 níveis de Deus em relação à consciência de cada um. Esse Deus aqui, que essa minha amiga falou, é o Deus nível 1, nível 2. É o Deus do porrete, que está ali para ajudar você sobreviver aqui na Terra, dando cajadada quando precisa, e é o Deus onde você implora para ter sucesso na vida, para você conquistar as suas benesses materiais. Passou daí, fica tudo estagnado. Por que acontece isso na sociedade? Por que a nossa sociedade é conflituosa? Todo mundo disputando a razão. São os cristãos de Araque, que têm uma noção de Deus típica do nível 2. Cada um querendo ter razão. Você fala do outro com maior naturalidade, xinga o outro com maior naturalidade, achando que tem razão, achando que é o dono da palavra. É um inconsciente. Nitidamente é um inconsciente. Então, eu tinha isso para falar. É uma pena. Eu não publiquei isso, estou falando aqui assim, nada pensado, de improviso, mas é a visão que muitos têm. Enquanto não se entender que Deus é consciência, vai ficar aquela, ai meu Deus, por que eu tô tão injustiçado? Por que eu sou pobrezinho e o cara é ricão? Por que eu não consigo nada? Eu estou aqui passando fome. Eu moro na favela. Por que eu estou na favela e o cara mora numa mansão? Por que eu nasci nessa família, com o pai traficante e a mãe prostituta, a mãe uma meretriz, e o cara lá nasceu numa família de bilionário? Por quê, meu Deus? Por quê? Não, é mais ou menos isso. A inconsciência não deixa as pessoas abrirem a mente. Não entende que a gente tem que ser desapegado. Desapegado. Mas paciência, cada um tem seu momento. Por isso que a vida é eterna, não apenas aqui na Terra, depois continua e cada um vai ali para o seu aprendizado que carece após essa estada por aqui. Não sou eu que vou falar se eu estou certo ou não, cada um tem sua visão de vida, de mundo, tem seus conceitos espiritualistas, tem suas experiências, e cada um tem que responder para si, como é que enxerga a vida e o mundo. E aí, pessoal, e tem uma coisa interessante. Eu recebi hoje, pela manhã, um artigo escrito pelo comandante Gilson Vitorino, é o capitão de Guerra da Marinha, da reserva, submarinista. Ele escreveu um artigo muito interessante, e recebi de um amigo meu também da Marinha, é um senhor já de 82 anos, da turma de Escola Naval 60, que vivenciou lá 64. A gente bate muito papo, e ele me mandou o texto, eu falei, cara, eu vou publicar esse texto, achei muito legal. Então eu vou ler aqui para vocês, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, é uma visão de um militar da reserva, eu diria extremamente lúcido em relação ao que está acontecendo. Eu aposto aqui tranquilamente que o pensamento dele representa o pensamento da nata do ambiente militar, das pessoas mais conscientes, sobretudo dos que comandam as Forças Armadas. Quem comanda? Eu vou falar aqui, é o general Braga Neto, general Heleno, general Mourão e o presidente da República. Ah, mas o Mourão é isso, aquilo. Ignora o que falo do Mourão. Ele é vice-presidente, ele está comandando lá a Operação na Amazônia há 3 anos. Se ele fosse um cara desleal, não confiável, ele não estaria lá. É simples assim, o presidente não era obrigado a colocar ele lá, poderia colocar qualquer outro. Até porque lá existem muitas informações sensíveis, existem coisas acontecendo que a gente aqui não tem a menor noção do que seja. O presidente não vai colocar alguém sem credibilidade, alguém desleal, para comandar uma GLO por 3 anos, numa área tão sensível quanto é a Amazônia, onde está tendo ali, eu diria, o desbaratamento de uma criminalidade grotesca que vigorou há décadas. Um saque das riquezas naturais, aqui do lado da área. Então, eu vou ler aqui para vocês, é um texto relativamente curto. Vamos lá, o título que ele deu, o comandante deu, foi o seguinte: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Então ele deixou aqui, mas obviamente, eu não sei qual é a visão de Deus que ele tem, aproveitar o gancho, mas sem problema, mas ele mostrou que ele independente da visão de Deus mesmo, ele denotou aqui implicitamente que ele não sabe as razões pelas quais a gente está passando por isso. Foi um título que ele colocou, eu não mudei, deixei o título original. Aí eu fiz uma introduçãozinha a esse texto. Agora pela manhã, hoje dia 20,
recebi de um grande amigo, extremamente consciente e inteligente, oficial da Marinha de Guerra da Reserva, já com seus 81 anos de vivência, um artigo muitíssimo interessante, escrito também por um colega oficial da Marinha de Guerra, capitão de Marinha de Guerra reformado, comandante Gilson Vitorino. Diferentemente do que muitos inadvertidos, arrogantes ou pensadores pelo fígado fazem, criticando, condenando, desprezando, desprestigiando ou ignorando as Forças Armadas brasileiras, colocaria todas as minhas fichas numa aposta positiva em duas afirmativas. Afirmativa 1. Nossas Forças Armadas são, sim, como um todo, extremamente confiáveis. E 2. O pensamento lúcido e intuitivamente inconteste do comandante Gilson, tal como o pensamento do clube militar, representa a essência do pensamento amplamente predominante no ambiente atual da caserna. Os que negam isso, ou nisso descreem, ou veem a alegação, na verdade, é um fato, de estarmos em guerra como sendo espécie de pura teoria da conspiração, ou, apesar de saberem muito bem que vivemos uma guerra suja e mais do que real, foram individual e psicologicamente vencidos pela perda de controle sobre suas mentes, passando a emitir, compreensível e previsivelmente, análise e convicções presunçosas, arrogantes ou fundadas no notório e presumido descontrole emocional. Deixo para vocês, amigos leitores, a avaliação da manifestação do comandante Gilson de honestidade intelectual ímpar. Então foi a introduçãozinha que eu fiz, obviamente uma cutucadazinha para variar. Quando a gente escreve, a gente tem que, eu diria, é uma forma que a gente tem de manifestar a essência do que a gente pensa. Não preciso ofender ninguém, não estou citando o nome de ninguém aqui, né? Então vamos lá, o textinho do comandante Gilson, né? Então ele começa com uma citação de Castro Alves, né? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Foi o título que ele deu, a citação Vozes da África, né, de Castro Alves. Aí começa ele. Por acabar com o vedetismo das autoridades, que se deleitam em sucessivos 5 minutos de mídia, há que se pensar em ações planejadas e estratégias de atuação continuada, sem improvisações e com rígida liderança, comando mesmo. Só meras e sucessivas eleições, aí o importante, não vão mudar o Brasil. Repito aqui, só meras e sucessivas eleições não vão mudar o Brasil. Alguém tem dúvida em relação a isso? Alguém discorda do que o comandante Gilson afirmou no artigo dele, né? Do que a gente vem batendo aqui praticamente de forma diária? Ah, mas não acontece nada. Não importa se não acontece nada. Não importa que o país, o Estado esteja aparelhado, se existe esse monstrengo disfuncional que precisa ser desfeito. Pouco importa. Mas fingir que é assim mesmo e que a gente tem que fazer leizinhas e colocar o polegar naquela jossa para escolher essas cabeças selecionadas a dedo aí, é se enganar. Com todo respeito, é se enganar. É pedir para dormir eternamente e continuar sendo achacado por essa casta que deve terminar seus dias dentro de uma jaula ou no fundo do oceano, né? Vamos lá. Aí continua lá o comandante Gilson. E tem mais. Não é com cara pintada, musiquinhas irônicas e rebolados coletivos que se atingirá esse intento inadiável. Isso só serve para carnaval e torcida de futebol, onde não há inimigos de fato e tudo termina em hora e momento certo. Exatamente, né? Vamos para a rua, vamos para a manifestação. Ó. Eu autorizo, depois volta todo mundo para casa, fica lá na torcida, roendo os dedos, esperando o presidente fazer alguma coisa. O presidente não faz, todo mundo faz beicinho, fica bravinho. Mas o presidente te convocou, pouco importa, ele sabe coisas que a gente não sabe. Quando você não aceitar isso e se mostrar mais humilde, né, analisar de uma outra forma, mudar essa perspectiva. Eu também não gostei da cartinha, mas não é por causa disso que eu vou ficar fazendo beicinho e vou deixar de analisar os cenários de uma outra forma. Né? Aí segue o comandante. É hora de mostrar indignação com as veleidades explícitas de nossas autoridades, com crível intimidação e cara feia, séria, nada que denote festa ou brincadeira.
Eleição não assusta mais políticos neste cenário digital pleno de vulnerabilidades que vão além do real potencial de controle da sociedade. Percebe? Então ele deixa, na realidade ele fala com outras palavras as mesmas coisas que a gente tem batido aqui. Manifestações iguais, resultados iguais. Quantidade de pessoas nas ruas fazendo as mesmas coisas não muda o resultado. Não muda o resultado. Mesmo padrão de comportamento, resultados idênticos. Ah, mas a história sempre se repete. Se repete quando o padrão de comportamento não muda. Se o padrão de comportamento mudar, a história não se repete. É isso que as pessoas não entendem. É muito fácil prever o futuro hoje, alegando, olha o que aconteceu lá atrás, a história vai se repetir. Depende. Se as pessoas não se conscientizarem, vai se repetir. Porque a gente precisa, para passar por experiências dolorosas de novo, tomar um porrete na cabeça e acordar para a vida. Né? A gente precisa se conscientizar. Enquanto a gente não se conscientizar, a história vai se repetir. Daí a briga, né, do presidente, quando ele fala que a gente tem um câncer no país, ele sabe onde está o câncer. E as pessoas precisam estar conscientes, porque a gente vence essa guerra, ele sabe o que fazer. As pessoas não se atentam, as pessoas esquecem isso porque não convém. O fígado fala mais alto. Aí segue aqui o artigo do comandante. Como se pode admitir e se achar aceitável o que se fez para soltar o demiurgo de Garanhuns? Como se pode mostrar ao mundo estabilidade e segurança para investimentos quando um descondenado com crimes comprovados concorre à eleição presidencial? Como se pode explicar que esse criminoso descondenado tem alto nível de aceitação popular? Como explicar pessoas presas por corrupção assumirem seus cargos eletivos na cadeia? É inaceitável, inexplicável e inadmissível assistir à volta desses desclassificados à cena pública. E pior, levados pelo voto popular ou manifestação eleitoral, não importa. Isso é a comprovação perante o mundo de que somos um país sem vergonha, sem honra, que somos um país de oportunistas, onde os nacionais não pensam em formar uma nação, porém, antes, um espaço selvagem, no qual reina a desídia, o egoísmo e o imediatismo predador. Enfim, um país sem identidade própria e sem futuro que faz lembrar o rigor disciplinar, entre aspas, exigido sobre os porões dos navios negreiros e as ilhas caribenhas, sem lei, dos corsários e dos piratas. Não podemos deixar que só nos reste repetir o clamor desesperançado do poeta epitetado. Não há mais tempo para esperar. Aí ele cita aqui palavras finais do almirante Barroso, do almirante Francisco Manuel Barroso da Silva. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Excelente texto do comandante Gilson, abraço a ele, não conheço pessoalmente, mas me representa pelo que ele falou aqui. Pessoas se manifestando de uma forma lúcida, nitidamente sabendo o que está acontecendo, e a gente precisa dar voz a esse pessoal, disseminar esse tipo de conteúdo, porque ajuda as pessoas a refletirem, pelo menos a quebrar as falsas crenças que ainda levam a elas a falsas esperanças, dizendo que o que tem que fazer é eleger senadorzinho, vamos trocar 27 cabeceiras no Senado, vamos trocar mais uma penca de governadores, vamos trocar 2 ministros do Supremo, e aí o país já fica maravilhoso, com esse sistema educacional criminoso, que lava a cabeça das pessoas, distorce o conhecimento verdadeiro, só nega o conhecimento verdadeiro, instituições disfuncionais. Então, assim, a gente tem que escolher que país queremos. O país onde se nega o que realmente está acontecendo, porque não se sabe lidar com o Leviatã. Sobretudo, eu faço uma crítica especial ao pessoal do direito. Ninguém sabe lidar com o Leviatã. O desespero faz agir da mesma forma, acionar a própria justiça, que cria desse sistema nefasto. Então, fica ali dando volta, correndo atrás do próprio rabo, como se fosse um hamster naquela rodinha, e é assim que o pessoal age, colocando o presidente como refém. A gente tem que ter essa certeza, o presidente da República não é refém.
presidente da República não é refém. Né? O simples fato de ele apanhar todos os dias, 7 dias da semana, e estar firme e forte no cargo, né, falando o que ele fala, mesmo que seja nas entrelinhas, né, mas passando mensagens sutis, porque para bons entendedores são suficientes para a gente manter nossa confiança, eu diria transformar o presidente em refém é um desserviço que se presta, né, para se conscientizar a massa que precisa de boas mensagens, né, que precisa ali de um alento para entender o que está acontecendo. Eu bato nessa tecla. Qualquer mensagem negativa hoje é uma mensagem espúria, não se sustenta em pé. Né? É uma visão de mundo fechada nos 5 sentidos, arrogante, pautada nos 5 sentidos. Né? Acha que sabe tudo. Né? Pessoas que usam 5% do cérebro, acham que tem domínio de tudo, sabe tudo. Né? Sou cristão, acredito em Deus, mas não é bem assim. Aí racionaliza e joga lá a tua razão pessimista, influenciando negativamente todo mundo. Não é por aí. Está na hora de mudar a postura, está na hora de levar as pessoas a se conscientizarem e confiar na mudança. Não importa que a mudança seja esse ano ainda, que para mim será esse ano, ou ano que vem, ou daqui a 5 anos, como pensa ali meu amigo Carlos Torres, 4 anos, 2026 que ele fala, né? Não importa. O importa é que a mudança é inevitável. E essa corja de criminosos será eliminada do cenário. Né? Caso contrário, não existe pátria do evangelho e coração do mundo. Ignora ali a gente tem que ignorar a prognose lá feita pelo grande Chico Xavier, né, no livrinho dele, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Então, assim, é a mensagem que eu tinha que dar para hoje. Fica aí para vocês refletirem. Então, mais uma vez, eu ressalto aqui para vocês o programinha de hoje à noite lá, Embaixada do Direito, às 22 horas, no canal do meu amigo Cláudio Luiz Caivano. Tá legal? Vocês estão convidados, vai ser bem interessante. E redes sociais, Renato R. Gomes Oficial, né, Instagram e Twitter, todo o restante, Renato R. Gomes, Telegram, esse linkzinho aqui, né, t.me, Direito Lógico para Todos, você digitando esse link entra direto lá no canal, mas pode procurar por Renato R. Gomes também, porque acha. Tá? Então é isso que eu vou falar para vocês hoje. Mantenham a confiança e não há razão para desespero. O que se exige, obviamente, é prudência. Prudência, a gente saber pisar em ovos sem quebrá-los, né, sujar os nossos pés e fazer lambança. É mais ou menos isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Agradeço a todos vocês aqui presentes, né? Obviamente tem centenas de mensagens aqui, fica impossível responder a tudo, né? Então, assim, mas é isso. O meu objetivo aí é sempre passar confiança para vocês. Realmente é exatamente o que eu penso, né? Sem tirar uma vírgula. Não estou aqui preocupado em estar certo ou errado. Estou passando de coração o que eu penso, realmente, a mensagem que eu vejo como mais faça mais sentido no momento, e cada um tire suas conclusões. Tá legal? As pessoas que ficam ofendidas quando eu falo, dou esses pitacos ali ligados à espiritualidade, não levem para o lado pessoal. Tá? Ninguém é obrigado a me seguir aqui no canal. Né? Se o apego lá à Bíblia ou à escritura qualquer é mais forte, né, do que você escutar alguém que tem honestidade intelectual e, diria, boa fé, quando passa as mensagens sem ofender ninguém, sinto muito, né? O canal aqui não é para você. Tá? Mas nada é pessoal, eu respeito quem pensa diferente, né? Cada um tem que seguir aquilo que lhe agrada. Né? Eu não estou aqui para falar o que agrada as pessoas, estou aqui para falar o que eu vejo mais coerente, o que eu vejo que faça mais sentido para a gente, eu diria, ampliar nossa consciência e se sentir bem no dia a dia, aguardando o desfecho, né, dessa história macabra que a gente está vivenciando. A ruptura do caos e ingresso do país no rumo da prosperidade verdadeira. Tá legal, pessoal? Então aqui minha trilogia está aqui também. Renato R. Gomes Oficial, tá? Renato R. Gomes Oficial, 21 DDD 998289657. Fica aí também para vocês, caso queiram, só mandar um zap para mim. Aproveitando também, dia 27, quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, eu vou divulgar mais perto. Vai ter um papo também no canal da Tribuna Diária, né? Um canal bacana, um portal onde eu sou colunista, né? Vamos estar batendo um papo bem legal, né? O Sileno, né? Aqui ali é o responsável pelo Tribuna Diária. O Percival Pugina, meu amigo, escritor, que prefaciou o Gaúcho, excelente pessoa, excelente escritor, cara do bem, né? Prefaciou meu volume 3 da minha trilogia, vai estar lá também no papo, ele participa do programa.
Então, dia 27, canal Tribuna Diária, né, quarta-feira que vem, 9h30 da noite. Eu vou avisando aqui quando chegar mais perto, mas só para vocês, se tiverem interesse, né, estão todos convidados de antemão, com uma semana, diria com 6 dias de antecedência. Tá legal, pessoal? Tudo de bom para vocês. Até mais tarde, 10 horas da noite, lá no Embaixada do Direito, no canal do meu amigo Cláudio Luiz Caivano. E bota uma coisa na cabeça. Nada aqui é pessoal. Nada aqui é pessoal. Não tem absolutamente nada contra nenhum de vocês. Muito pelo contrário, eu prezo todos vocês, né, que perdem seu tempo, perdem sua energia, escutando as mensagens que a gente passa aqui. Então, nunca achem que eu estou falando alguma coisa para ofender alguém de vocês. Não interpretem de uma forma equivocada, né, como se fosse um sinal de arrogância, um sinal ali de que é dono da verdade. Eu não sei absolutamente nada. Se eu falei alguma coisa que desagrada, eu sou responsável pelo que eu falo. A conta chegará para mim e não para vocês. Então, vocês não precisam me bater, não precisam me xingar. Né? E se qualquer dúvida, vocês têm meu zap aí. Tem ali o 999899657. Só mandar um zap, liga, né? Eu cadastro vocês lá. E aí, pô, Renato, não gostei do que você falou isso, a gente conversa. Não tem problema nenhum. Tá? O meu objetivo aqui não é gerar celeuma, gerar intriga com ninguém. E pelo contrário, é formar uma massa crítica unida, de modo que algum dia a gente tem um povo verdadeiro aqui no Brasil. Um povo capaz de ir para as ruas, de colocar abaixo essa podridão, varrer essa podridão, desinfectar esse lixo, né, que tomou conta do país hoje. Tá legal? Abraço a todos vocês. Até 10 horas da noite lá no canal do Cláudio Luiz Caivano, Embaixada do Direito.